Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso ElejaCast, o seu espaço democrático, onde você pode conhecer as pessoas que colocam o seu nome para candidaturas. Hoje nós temos nosso amigo Donizete, o Donizete da Feizinha do 3L. Bem-vindo, Donizete. Pois é, bem-vindo aí, hein? Grato a você aí por um espaço aí, né, pra gente estar aí se apresentando a você, nossos eleitores de Cacoal aí, da zona rural, e aonde chegar também esse vídeo aí, essa gravação. Ok, Donizete. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Quanto tempo de Cacoal, Donizete? Ah, já tá com mais de 45 anos em Cacoal. Cheguei em Cacoal com 7 anos de idade, né? E o senhor veio de onde? Eu nasci em Dourados, Campo Grande. Campo Grande. E tá, o senhor veio de lá com 7 anos. E com 7 anos, o senhor lembra como é que foi essa viagem? Como é que é? O senhor veio de avião? Ou o senhor veio na estrada? Como é que foi essa viagem? Paz, por incrível que pareça, pau de arara, Pau de pau de arara. arara. E quanto tempo foi de lá aqui? Pela gente ser dessa época assim, criança, né? Não, Uhum. não traga assim, muita recordação, né? Mas foi bastante tempo e foi muitas farofas que nós comemos na estrada. É interessante que quando eu converso com as pessoas pioneiras aqui da cidade, a maioria relata essa mesma coisa. Olha, minha família, eu vim com a minha família, eu era pequeno, a minha família veio tentar a vida, a gente veio em duas, três famílias, a gente veio no caminhão de pau de arara, demorou 15 dias, aí, depende da época que a pessoa veio, a pessoa era atoleiro para não sei o quê, aí se a pessoa veio na seca, era um areião, muita coisa. Poeira. Exatamente. Então o senhor chega em Cacoal com 7 anos de idade. E como é que foi a vida aí a partir de 7 anos de idade? O senhor foi estudar? O senhor trabalhou com que idade? Como é que foi isso? Olha, foi bastante assim, sofrido, né? Porque a gente chegou com a proposta de tio que teve aqui em Rondônia antes, quando começou surgir Rondônia, né? Certo. Aí falando que Rondônia tinha muita terra, muito espaço para a gente que chegar aqui e avançar e crescer. Aí o pai, bem estabilizado, né? Lá tinha gado, tinha casa boa, propriedade. Aí você sabe que sempre aquele ser humano que sempre quer o mais e não se conforma com o que tem, acaba da vez perdendo até o que você já tem, né? E foi o que Uhum. aconteceu, né? O pai veio para cá com 6 filhos, que eu já sou o caçula, né? Já é o último, já nascido. Aí chegando aqui em Rondônia, não era aquilo tudo que foi passado para nós, para o pai, né? Uhum. Aí vendeu a propriedade um pouco parcelada, a mãe mexia com máquina de costureira, teve que vender também para receber e acabou perdendo, não recebendo. Então chegou aqui conhecendo da estaca zero. Nós moramos de barraca de lona, aqui em Cacoal, na zona rural, que nós veio pegar uma terra que seria uma terra sobre o 4 alqueires, né? Desse loteamento que foi cortado sobre o 4 alqueires. E ali nós começamos do zero. Era vela, lampião, lamparina e assim foi começando. E aos 7 anos eu tive que ir para a roça, né? O pai começou a plantar lavoura e ir para a roça. O senhor veio direto para Cacoal mesmo, não passaram na Cacoal. cidade. Cacoal. Antigamente, quem sabe, conhece o município de Cacoal, a Serra do Valério, na linha 3 ali era município de Cacoal. Andreasa, quando municipou Andreasa, eu já tinha 16 anos, né? Entendi. Nessa faixa. E aos 7 anos, essa aí para lavoura, o que que vocês cultivavam lá? Plantavam o quê? Era café, arroz, feijão. E a lavoura, assim, do dia a dia, que como começava, assim, o plantio do café, a gente usando um espaço para ir plantando arroz, feijão, até o café crescer. Que antigamente o café era de 2 a 3 anos para começar a produzir. Hoje, com 1 ano, já está produzindo, né? Aham. Está mais avançado. O senhor já trabalha desde os 7 anos, mas aí com essa idade, o senhor trabalhava pesado mesmo ou só ficava em volta lá? Rapaz, Ou era inchada mesmo? era inchada mesmo e de vez em quando, né? Aquela pressãozinha de vara de café, vara de goiaba. Fazia as correçõezinhas de vez Tinha em para quando. dar uma acelerada. Como que é? Naquela época é a vara da criança e da juventude? Isso era. Entendi. E a partir daí, tinha alguma escola perto, alguma coisa, ou não tinha naquela época? Naquela época a escola era 3 quilômetros para a gente ir Uhum. e a pé ainda, né? Nossa. A pé, sacola, a mochila era sacola de arroz na época. E nós ia estudar nessas escolas aí, chegava lá bastante já cansado, que ia de a pé.
e a produção de escola de aprendizagem era bem pouca mesmo, Uhum. e tudo se tornava difícil, né? Mais difícil. Aí nós viemos para, assim, para o município de Cacau, quando chegou para o município, na cidade, né? A Uhum. mãe, o pai deu derrame, né? Por 3 vezes, ficou cadeira de roda, né? Aí viemos para Cacau aqui para poder, é, assim, ter um atendimento mais perto da saúde, né? Devido à localidade de ser longe. Uhum. Aí dali eu fui trabalhar de vender picolé, engraxar sapato de noite. Aí durante o dia, trabalhar de picolezeiro, essas coisas assim. Entendi. E quantos anos o senhor tinha quando vocês vieram para a cidade? Para a cidade, aqui dentro da cidade eu cheguei, eu tinha 13 anos. 13 anos. Que foi devido ao seu pai ter tido derrame, né? Sim. E nessa época, seus irmãos mais velhos já eram casados? Como que era? Não, morava todos na mesma casa. Aí todo mundo foi procurar serviço. Isso. O meu irmão trabalhava no frigorífico Santa Elvira na época. Frigobeira. Acho que é o Santa Elvira, se eu não me É o engano. mesmo. É o antigo frigobeira. Isso. Frigorífico Santa Elvira. Exato, é isso aí. Aí daí, eu, com 13 anos, arrumar um emprego com 13 anos é difícil, né? Mas naquela época podia trabalhar, hoje já não pode mais. Mas aí eu caçava serviço, ninguém me dava serviço. Aham. Aí, o meu primeiro emprego foi ali no Triangulina, né? Quando eu entrei para Guarda-Mirim, que eu fui guarda-mirim também. Aí eu do Guarda-Mirim fui para Triangulina na época. Tinha muito menino na guarda-mirim naquela época? Tinha bastante, Bastante tinha menino. bastante. Eu Uhum. acredito que tinha na média de uns 60, 70 meninos na época que eu estava E sendo era ali guarda-mirim. na rodovia do Café do jeito que é hoje ou não? Não, não. A Guarda-Mirim era ali para baixo do quartel da Polícia Militar de hoje ali. Ah, Ali no, entendi. acho que é Hot Club, se eu não me engano. Eu sei Lions onde que é. Club. Numa esquina ali, né? Isso, para baixo do antigo é, bar, bar Sport Isso. ali, Aí, a partir da guarda-mirim, o senhor foi conseguindo um emprego, aí o senhor foi pro Triangulino, né? Triangulina. Isso ainda dessa molecão ainda. Molecão. Aí Ah, do Triangulina, meu primeiro emprego, carteira assinada, foi na Cerâmica Rosalino, em 1990. Minha carteira foi assinada a primeira vez, na Cerâmica hum, Rosalino. Por poucos dias, né, que molecão não tem experiência, ainda mais vindo da roça, eu andei derrubando umas teias lá e não deu certo. entendi. Continuar lá. E a partir da Rosalino, como é que foi? Ah, o senhor já estava casado, ainda estava solteiro? Como Não, foi isso? ainda sorteiro. Tá. E quando foi que o senhor saiu de casa? Com 17 anos. 17 anos? 17 anos. Mas aí decidiu sair de casa, obrigou, como é que foi? Não, não, namorando aí, juntei, quis Ah, uma coisa. juntou os E o panos. engraçado é que nessa fase, nessa época aí, né? Tudo difícil, né? Mas sabe que nessa adolescência, não, nessa juventude, sempre o coração acelera um pouco mais, né? E eu Sim, achei que o mais certo seria já juntar logo para não perder, né? Aí entendi. já passa para casar para adiantar o processo, Aham. e aí ficou mais acelerado. Aí fomos morar junto um tempo aí, casando depois, né? Temos 3 filhos, né? Que é o Dorival, a Interessante. Patrícia e a Ana Paula. Dorival. Dorival já é casado, hoje é gerente da Lusitana, né? Já sou avô, tem os 2 netos, né? Com Uhum, ele. E tem mais 3 netos por parte de enteados, né? entendi. E aí os seus filhos todos nasceram em Cacoal. Tudo cacoalense, os netos cacoalense. Por isso que eu sou apaixonado por Cacoal. Já mudei de Cacoal e já voltei para Cacoal. Eu já morei de Paraná e Porto Velho e já voltei para Cacoal de volta. Eu já fui também para o Mato Grosso, Primavera do Leste. Quando Hum, essa mais nova minha aí, essa menina minha hoje, que está passando de 24 anos, ela estava com 9 anos de idade. entendi. Fiquei por lá 6 meses trabalhando de vigilante, também voltei embora para cá. Voltou. E vamos lá. De onde essa ideia de se colocar como candidato? Agora eu estou na parte, né, da política. Então, a minha vontade hoje de ser um candidato a disputar um cargo de vereador, que eu acho um cargo bastante progressou, ainda para um município que nem Cacoal, né? E a gente que vem lá daquela época, né? Conhecendo o município de Cacoal, se tornando, passando por todo conhecimento, que toda quando eu cheguei em Cacoal, a viatura da Polícia Militar era um Fusca. Naquela época ele era um Fusca ainda. Então a gente tem assim, bastante conhecimento, Cacoal, muito tempo montador de imóveis, antena parabólica, e não conhece zona rural, trabalhei na agricultura, sei muito a dificuldade do produtor rural, que pensa o cara que é apaixonado pela agricultura aí. Eu fui criado na roça, filho de produtor, então
Eu sou apaixonado pela agricultura. Já trabalhei na agricultura, na gestão passada, nessa já trabalhei também. E a gente sempre ouve o clamor dos moradores da zona rural. E aí, por isso que eu fui presidente de bairro também por 3 mandatos do bairro Brison. Uhum. E a gente vai aprendendo e conhecendo a necessidade de cada cidadão. Porque quando você já vem lá de um conforto, você não sabe o, o dia a dia de quem já passou por algumas necessidades, né? Que nem eu mesmo já cheguei na minha adolescência a passar fome, chegando em Rondônia, passar bastante período dificultoso, né? Então, aí eu sou assim, apaixonado pela agricultura, de coração mesmo. Se tem uma bandeira que eu abraçaria ela, de coração seria a agricultura. Tanto que se eu chegar a ser eleito a vereador, o meu foco já é em fevereiro. Se eu for eleito, se o povo me der esse presente aí, em fevereiro eu já quero inaugurar um gabinete rural, na minha propriedade, que é rural, e levar uma pessoa a trabalhando ali 8 horas diário, né, para dar um suporte ao produtor rural. Que é o que eu mais ouço e ouvo no produtor rural, é um atendimento eles, por parte dos vereadores mesmo. E na época da eleição, que nem você, quem tem condições financeiras, paga cabos eleitorais. Para ir na zona rural, para ir na casa de um eleitor e pedir o voto. Hoje eu não tenho um cabo eleitorais. Recurso financeiro eu não tenho. O fundo partidário também não tive. Então, o que estou fazendo? Pedindo ajuda para os amigos, parentes, familiares e os conhecidos que a gente tem, né? Então, eu acredito que chegando a ser eleito, essa prioridade minha, em fevereiro, já inaugurar esse gabinete rural, eu já tenho a estrutura quase pronta e já estou pensando nisso de fazer e inaugurar o produtor rural. Tem um canal aberto para quê? Por exemplo, você está lá na linha 15, você vai, chega o período chuvoso, a sua ponte roda, o seu bueiro vai embora, de manhã você está ilhado, você não consegue sair com a moto nem com o carro. Aí se você tiver um canal aberto aqui, você pode estar ligando, né, num gabinete, que é o meu caso, que eu penso nisso, uma pessoa vai fazer lá a ficha desse produtor e a gente vai levar até o órgão competente para auxiliar e levar para ele de volta uma possibilidade, se tem um dia, 10 dias, ou quando vai lá, para ele não ter que sair de lá assim mesmo, para ter que vir até uma secretaria caçar um secretário, para dar o pontapé inicial. Seria essa que é a minha visão, a minha vontade, e isso vai se tornar recurso próprio, você vai ter que tirar do bolso, cortar um pouquinho da carne, para servir um produtor que está lá do outro lado precisando desse auxílio, dessa ajuda. Entendi. E a gente fala sobre muitas questões de limitação e uma coisa que é admirável são as pessoas que se colocam nessa disposição, que às vezes é até pouco valorizado pela população, que é o presidente de bairro. Por quê? Porque o presidente de bairro, além de não ter salário, ele bota a mão no bolso. Por quê? Porque além do tempo, ele está pagando, ele está usando o combustível dele, ele usa o computador da casa dele, e não tem recurso para isso, Sim. né? E como que foi essa experiência aí como presidente de bairro? Porque aí você escuta todas as demandas de um bairro e às vezes um fala um negócio que vai ser bom para ele, mas vai ser ruim para o outro. E sem ter o poder de resolver, apenas de ir lá, levar a reclamação e pedir para o órgão competente. Como que foi essas experiências? Olha, eu comecei a ter uma visão de querer disputar a eleição de bairro. Primeiro, disputei 2 no bairro Vilagem do Sol. Que eu Uhum. morei no bairro Vilagem do Sol de 9 a 10 anos. Aí mudei para o Brisão, que eu fui criado na minha adolescência mais dentro do bairro Brisão. Aí voltei para o Brisão e ali eu falei, vou agora a presença do bairro aqui no Brisão, vai que dá certo. 2 lá eu perdi, né? Vou tentar aqui. Aí eu peguei, na época, o Cabo Cunha, policial, que era o presidente atual daquela época, que estava, ali era um Campo União, ali ainda era um Campo União, e aí estava se transformando naquela praça lá hoje, que é aquela praça do bairro Brisão. Os evangélicos queriam a praça. Os dos jogadores de futebol gostavam do futebol, queriam o campo. Uhum. Aí entrou aquela discussão. Aí eu botei minha chapa, a minha chapa acho que era 3, que tinha 3 disputando, o primeiro era o atual, depois entrou um outro e eu. Aí eles começaram, a campanha de presidente de bairro, ela é voluntária, mas ela é 3 dias de campanha. Começa na sexta, a eleição já é no domingo, né? E a gente vai para as casas e vai levando a mensagem e tal. E o que eu via, e agora o que você vai fazer? Ó, eu agora não posso fazer nada. Se já foi feito o projeto, vai ser praça, eu não consigo reverter isso. Não, mas não tem como fazer reunião. Não, não consigo, porque já está projetado, já está, é difícil. Mas o que eu posso fazer é
buscar outros, melhoria e por aí vai. E fui eleito, ganhei a eleição do que estava na reeleição e ganhei do outro concorrente também. Aí, aí por ali foi, comecemos a debater, discutir, e aí o primeiro passo que eu sempre foquei ali foi buscar prioridade para o bairro. Aí tem aquele, acho que é o PPA, que ele é feito em 4 anos, para gestões futuras, né? As prioridades do bairro. Aí o que eu coloquei ali de prioridade para o bairro? A rua Anel Viária ligando com a Malaquita, que ali não tinha, a Malaquita não era ligada com a Anel Viária, ela parava ali para baixo, na casa da ex-vereadora Maria Simões ali. Aí dali não tinha 5 postos de energia, não tinha. Aí passaram a rua, né? Tempo passando, passaram a rua. Aí depois pediram a questão da iluminação. A Ceron, na época, jogava para o município, a prefeitura. A prefeitura disse que era o loteador do Brison. Aí os moradores cansados de correr nesses 3 órgãos me procurou. Aí eu fiz uma reunião, chamei, a época era o vice-prefeito, era Cirone, né, Deró, que eu já estava no meu, acho que era o segundo mandato, e aí eu procurei os moradores da localidade, chamei o Paulinho, que era o presidente da Câmara, Paulinho do Cinema, não vejo dificuldade de falar isso, porque aqui é a verdade, estou falando, entendeu? Aí fizemos uma reunião, numa quarta-feira, Cirone, que era vice-prefeito, ligou para o responsável lá de Vilhena, que era da área aqui da Energisa não, da Ceron na época, pediram 30 dias para nós para poder dar essa resposta. Com 30 dias, colocaram os postes, colocaram a iluminação e o serviço foi resolvido. Por quê? Nós fomos para cima buscar melhoria para os moradores. E a outra etapa foi aquela feira hoje do Brisão. Aquela feira, eu tirei ela da Rio de Janeiro para ali para o Brisão, para a rua Anel Viária. Por quê? Eu procurei os moradores, os feirantes primeiro, e falei para eles, olha, aqui na Rio de Janeiro, devido ao movimento ser extenso, né? E vocês estão perto do feirão do produtor. Então, se vocês for lá para o Brison, vocês vão ter mais bairro perto de vocês, que é o Brison, Josino Brito, Limoeiro, Conjunto, bairro Vitória e Clodoaldo, Novo Cacau, vai estar mais, a população vai estar mais perto de vocês. Então, quem vem aqui está perto de ir para o feirão. E quem vai lá está longe do feirão. Vocês vão aumentar as vendas. E deu certo, tá lá. Aí um morador, que o senhor falou, tem coisa que é bom para um e ruim para outro. Um morador entrou com ação judicial para que a feira fosse arrancada da avenida. Aí começou a eu entrar em polêmica assim e chamar os vereadores para debater, fazer reuniões, procurar a Secretaria da Agricultura, Ministério Público e começou as coisas a alinhar de novo. Aí eu fui até intimado com o presidente, a gente foi, procurei a agricultura, os outros órgãos competentes, chamei na época era o Paulista, era o presidente da Câmara nessa época, Paulista, e o Bruno Trevisan, que foi o Arthur, que eu busquei um vereador para ajudar eu a fazer essa transferência da feira, dentro da legalidade do município, e aí tudo dentro da legalidade, corretinho, e fomos no Ministério Público, eu chamei o representante da época, que era da Agricultura, o secretário, e fizemos uma reunião. Aí nós fomos para o Ministério Público, aí lá eles alegaram para eles, um professor, que estava sendo impedido a entrada da casa dele, a residência, que estava impedindo o direito dele ir e vir, né? Aí eu só cheguei e falei para a doutora, se for documento, tá tudo legal. Se for o problema da entrada e a saída de veículo, as demais feiras têm que ser suspensas também do município. E daí? Tem a feira da Aguaporé, tem a feira da Avenida São Paulo, tem a feira lá da Primavera. Então, essas avenidas não tem moradores ali que tem carro, que impede dele entrar e sair? Se a reclamação essa for válida, tem que acabar com as feiras das avenidas, para favorecer todo mundo. E aí nós demos certo, e alegaram uma coisa que não tinha procedimento, tinha documento, impacto ambiental, liberação da avenida, tinha tudo documentadinho. Aí está lá a feira até hoje, porque a gente fez tudo já dentro da legalidade. Ou seja, isso mostra para gente que o senhor já tem uma experiência e entende que para resolver um problema, trazer uma melhoria, ninguém vai sozinho. Não vai. Você precisa da união de várias órgãos, de várias pessoas, Sim. né? E às vezes a gente vê até mesmo candidatos, até mesmo vereadores prometendo coisas que vão fazer sozinhos e que a gente sabe que não é por aí. Não é. Porque você precisa andar de mão dada com os órgãos, com os representantes de entidades, com o próprio morador, né? Às vezes você precisa dos órgãos de justiça também Sim. para resolver situações.
E é interessante a gente saber dessas histórias e perceber que o senhor já sabe que para resolver um problema que às vezes parece simples, você tem que mobilizar várias pessoas, né? Não adianta você chegar aqui e falar, eu vou fazer isso. Peraí, não, isso aqui vai depender daquele órgão, né? Sim. É Interessante. uma corrente, né? É uma engrenagem, né? E pensando já no possível, na possível eleição, o senhor se sente preparado para fazer esse diálogo, para fazer essa união e essa corrente nos órgãos para as melhorias? Sim, porque se você andar na contramão, você judia do povo que precisa. A gente tem que entrar na contramão das coisas que não é lícito, coisas erradas, coisas que não vai trazer melhoria para o cidadão e principalmente para o produtor rural. Disso aí, eu estou fora. Mas tudo que for para melhorar a vida do produtor rural, a vida do cidadão, a pessoa que quer trabalhar, a pessoa que tem visão, porque se ser político, alguém já chegou em mim e falou assim: não, mas rapaz, você tem que ter faculdade. Eu não vejo a política para quem tem faculdade. Eu vejo a política para quem tem inteligência e quem tem sensibilidade com o ser humano, com as pessoas que precisam, lá do outro lado. Sim. Entendeu? Uma coisa que eu andei, uma vez eu era pré-candidato e fui debater com esse mesmo sistema que nós estamos aqui hoje, com o Cabo Ilhéu na época, e eu fui falar coisas que eu me vejo contrário e acabei me complicando a convenção de eleição. Porque tem coisas que eu acho que não é inviável e eu acho injusto. Injusto um vereador com mandato está influindo de coisas assim, vamos dizer assim, que do outro lado tem pessoas precisando e pessoas esperdiçando, entendeu? É como se você falasse, ó, vamos economizar água, para dar água para o outro lá que não vai ter água. Vamos economizar uma situação aqui para sobrar para o outro lá. Mas tem pessoas que não veem isso. Eles vê o lado favorável para eles, mas o de lá que às vezes está precisando, eles não focam nisso e não pensam nisso. Então, é o que eu quero dizer. É uma questão de algumas situações que, para a gente, passa a ser mal visto por político, não pelo cidadão. O que eu penso é que 99% do cidadão eleitoral de Cacoal, e não só de Cacoal também, como alguns dos estados ou do Brasil, vê que é pessoa querer fazer para o próximo, mas tem alguns políticos que eles querem fazer para ele. Por exemplo, pode ver aí, tem pessoas já batendo palma na casa de um eleitor que não vota, de caminhonetona com 2 cabos eleitorais que uns já vai até quase de terno, pedir voto, né? Aí eu me preocupo com isso. Um vai lá e fala, ó, te dou um tanque de combustível, você arrancar o adesivo do fulano, que de mim já arrancaram 2 adesivos. Aí coloque lá, por exemplo, aí a pessoa vai dar um voto para uma pessoa dessa, o que ele espera de uma pessoa dessa? Fala para mim. A estrada dele vai ficar uma porcaria, vai lá na saúde, não vai ter atendimento, vai lá pedir uma farmácia lá, procurar uma coisa, não tem. Aí vai começando a ver que o que ele fez lá atrás já está pagando por 4 anos por votar para uma pessoa errada. Eu, fora de brincadeira, eu tenho meu comércio lá, que vocês não conhecem, mas pode conhecer. Chegar uma pessoa e falar assim, ó, me dá um litrão de cerveja. Ele não vai beber. A troco de um voto, não. Ontem chegou um lá e pediu para mim se eu queria 2 votos garantidos por R$ 50. Eu falei, meu amigo, eu perco a eleição com esses 2 votos. Eu perco a eleição com esses 2 votos. Porque, primeiro, eu acho injusto você querer vender o seu voto. E seria mais injusto de eu comprar o seu voto. Porque qual compromisso que eu tinha com você e você comigo? Nenhum. Aí você vai lá na saúde reclamar da saúde. Aí você não tem direito de reclamar de nada. Então a gente tem que votar consciente, votar no eleitor, num vereador, num prefeito, ou em qualquer que queira ser o representante, de mão vazia, para você depois ter como pedir a pessoa. Isso que tem que mudar no sistema da política. Chegou gente falando que você não vai ganhar porque você não tem dinheiro. Mas se o cara tem dinheiro para ganhar uma eleição, ele podia comprar tudo de gado e cuidar da vida dele, porque se ele entrar lá gastando dinheiro para ganhar dinheiro, só se for para ganhar mais do que espera. Que não é o meu caso. O meu caso é entrar custo zero e trabalhar para o povo. Não estou gastando na minha campanha, não tenho dinheiro, não vou gastar, não vou tirar do meu sustento, do meu ganha-pão para investir em política. Que o meu compromisso é trabalhar para o povo. Ou seja, o representante, o que ele precisa, em primeiro lugar, é ter a sensibilidade para ouvir
qual que são as demandas e o que o povo está precisando, né? Sim, por exemplo, saúde mesmo. Cacoal, em termos de saúde municipais, eu acho que ela é bem representada. Hoje, já teve, embora em Cacoal, o período que eu falei para o senhor, conheço a saúde, não é de hoje. Frequento muito, eu uso muito a saúde, né, para neto, para a gente mesmo, tá usando. Inclusive para minha esposa, que esse dia tivemos que fazer uma cirurgia, e as coisas que se tornam mais difíceis que eu vejo, nós temos não municipais, eu estou falando a questão estadual, nós temos 2 hospitais estaduais em Cacoal, o Euro e o Regional. Parabéns aqui o deputado Cássio Góes, pelo um lado bom que ele colocou um ônibus novo para transportar os passageiros a Porto Velho. É uma contrapartida, isso é bacana, isso é muito bom. Mas o que me deixa eu, das vezes, triste, revoltado, é nós, munícipes de Cacoal, nós, de Cacoal aqui, ter que pegar um ônibus ou particular, ou que seja qualquer veículo para ir a Porto Velho. Tem os dois hospitais dentro de Cacoal. Recebe gente de Pimenta, Rolim, Santa Luzia, Alta Floresta, São Miguel. Eu falo porque eu passo ali, eu moro ali, eu passo dentro do hospital regional todos os dias, 4 vezes ao dia. Tem vezes que até mais. E vem ônibus de todas as etiquetas municipais ali. Então, por que que nós, cacoalenses, temos que sair do município que tem estrutura, 2 hospitais, para ir para fora? É isso que me deixa assim, sem entender, das vezes, a gestão estadual. Eu estou falando aqui estadual, não é do municipal. Municipal, você vai, o procedimento eles fazem, você vai encaminhar agora para o regional ou para o euro, aguardar ser chamado. Quando aguarda ser chamado, é Porto Velho. Quando aguarda ser chamado, é outro município. E nós, no município, tem que sair para ceder vaga de outros municípios em Cacoal. E nós de Cacoal vai para outro município. Não dá para entender um trem desse? Uhum. É isso que eu não entendo. E falando sobre essa questão de ser transparente também nas situações, na opinião do senhor, a pessoa que votou, né, ela tem a oportunidade e ela tem o direito de cobrar o vereador eleito, por exemplo, suponhamos que o senhor seja eleito, eu votei no senhor, eu posso encontrar o senhor no mercado e falar, vem cá, dona Izete, aquele negócio lá que o senhor prometeu que ia lutar, cadê? O senhor acha que o eleitor tem esse direito de falar, olha, eu coloquei lá, você está me representando e eu também quero ver o que você está fazendo? É um direito do eleitor saber o que o vereador faz? Sim, direito e obrigação. Uhum. Porque os 4 anos, eu falei ontem com. Quem tá na política, a gente conversa política, né? Sim. Ontem eu falei com um cliente mesmo da gente, conversando. O político tem que ser cobrado do eleitor, e muito cobrado. Sabe por quê? Porque ele foi ele que paga o salário do político. Eu falei, eu tenho meu comércio. Se eu compro da Coca-Cola, da Ambev, da distribuidora, quem paga os funcionários da distribuidora é eu que pago o boleto. E quem faz eu pagar o meu boleto é os clientes que me compram, que eu tenho que pagar o boleto. E mesma coisa assim é os vereadores. Se eu estou lá colocado, quem está pagando meu salário? É o cidadão que está pagando imposto, é o cidadão que votou em mim. E qual que é a minha obrigação de fazer? O melhor para ele, com transparência. Se chegar a gente na minha casa e bater palma e me pedir, ó, eu preciso que você vá ver isso para mim. Eu tenho a obrigação de fazer, que eu sou o empregado dele. O patrão do político é o eleitor. Certo. O cara chega lá, bota um terno, um vereador eleito, ele bota um terno, uma gravata, ele se acha que ele é o patrão dos eleitores, ele não é patrão do eleitor. Ele é empregado do eleitor. Ele foi colocar lá para trabalhar para os eleitores. Eu vejo isso, é dessa forma que eu penso, que o vereador, o prefeito, o governador, eles são empregados do povo. Tem que ouvir o povo, que quem paga eles é o povo. E pensando nessa coisa de possibilitar que o patrão do vereador, que é o povo, fiscalize, queria saber a opinião do senhor sobre um assunto que, historicamente, a, a sessão legislativa sempre era segunda-feira, às 6h30 da tarde. E, de um tempo para cá, ela passou para parte da manhã na segunda-feira. E, sendo parte da manhã segunda-feira, eu creio que o eleitor não tem a oportunidade de acompanhar. Por quê? Porque é no horário de trabalho, no horário comercial. Qual é a opinião do senhor sobre esse horário de funcionamento
da sessão? Olha, bacana, você tocou no negócio que eu queria tocar nisso mesmo. A questão que eles, das vezes, já faz pensando no quê? Facilitar a vida deles, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu penso dessa forma. Hoje, o voo que sai de Cacau sai a 1 hora da tarde, certo? Eu penso que algo quando é feito nesse sentido não é para ajudar o povo, é para ajudar a si mesmo. Eu acredito que seja. Aí o que acontece? A sessão, quando ela era à noite, se eu trabalho até as 5, 6 horas, eu posso chegar em casa e ir para a sessão, que eu ia, né? Sessão, acompanhar. Quando eu era presidente de bairro, eu não perdi uma sessão. Hoje eu perco porque eu tenho o meu comércio, né? Sim. Então a gente. Mas eu acompanho mesmo em videoconferências. Hoje mesmo eu acompanhei a sessão no celular. Aí o que acontece? Das vezes, eles dificultam para o povo e facilitam para si mesmo. É o que eu estava falando. Uhum. Que o político, quando ele é para beneficiar o povo, ele pensa para o povo, ele não pensa para ele. Que os 4 anos, eu vejo político hoje com mandato e se perneando para ver se volta, entendeu? E por que, que a pessoa, da vez, não consegue? Porque não pensou no povo, pensou nele. Eu, se caso ser eleito, eu prefiro, e claro, vou torcer que isso volte a sessão para de noite. Que volte para de noite. Por causa que de dia a pessoa falou, o povo estão trabalhando. Aí fica lá só assessor dos vereadores e os vereadores. Ele está representando quem lá? Você talvez não tem um espaço trabalhando para acompanhar o que está passando na sessão. E se é de noite, se você não pôde, você está em frente a uma televisão, em frente ao canal aberto, assistindo o que estão lá falando de projeto, ou assinando projeto, ou votando em projeto que é favorável ou é contrário. Então, é essa parceria eu quero passar para o município de Cacoal, para os eleitores de Cacoal. Transparência. Até porque quando eles falam, hoje tem tecnologia, a gente transmite, dá para todo mundo acompanhar. Primeiro que não dá para todo mundo acompanhar, porque nem todo mundo tem acesso. Por exemplo, se eu trabalho num banco, se eu sou funcionário, né? O senhor não é funcionário, o senhor é dono do seu comércio, o senhor consegue pegar um celular. Mas a pessoa tem serviço ali para o seu funcionário fazer. O senhor vai deixar seu funcionário ficar no celular assistindo a sessão legislativa? Não vai, né? Então nem todo mundo vai ter. E outra, quando a gente faz a sessão legislativa, pela internet você acompanha. A sessão vai ser participativa, você participar. Sim. Por quê? Uma coisa é, ele tá lá falando, fazendo o discurso dele e tem 200 pessoas acompanhando online. Outra coisa é 200 pessoas lá na frente dele. Sim, né? diferente. Porque aí o que acontece? Algumas proposituras que podem ser votadas, de repente, tem uma certa pressão para o cara não errar. Sim. Tem uma certa a participação popular. E isso tem incomodado muito a população cacoalense, que está sendo privada de participar Sim. das sessões. Aqui para o nosso leitor que está nos assistindo agora, eu poderia dizer que é um compromisso do Donizete, caso seja eleito, eu não vou dizer mudar, mas no mínimo, brigar ao máximo para colocar isso num horário que seja melhor para a pessoa acompanhar? É um compromisso seu? Sim, eu faço esse compromisso olhando para você, eleitor, cidadão de Cacoal. Tá certo que uma andorinha sozinha não faz verão, não, mas junto com a comunidade, sempre eu friso isso. Ninguém é bom só, sempre precisa de algo para poder somar para a gente chegar no objetivo. E para isso eu preciso do quê? Um voto favorável para que a Câmara Municipal volte a sessão de noite. Com certeza isso por parte de mim vai acontecer. E os demais também manifestos populares que tem que haver para poder também forçar você ter um espaço aberto para você ter direito, naquele que já tem direito, mas tem direito que, igual você acabou de falar, ele acaba sendo violado para você ficar, tipo, brindado, e aí você fica sem saber do que está acontecendo. Porque quando você está em público, que você acabou de falar, a pressão do povo, o calor humano, muda o pensamento de uma votação. Se ela for uma votação que não é muito enviada para a população, a pessoa fica tremosa ali, do povo depois ter que fazer vaia ou levar a faixa lá, que nem várias vezes a Câmara Municipal de Cacoal teve por esse processo, que eu sou cacoalense, eu falo que eu tenho conhecimento já até de causa, até de próprio pessoal levar caixão para dentro da Câmara Municipal. Então, é uma coisa que acontece. Então, nós temos oportunidade de procurar gente nova. Cacoal tem 160 ou mais, se eu não me engano, candidato a vereador.
Poxa, segue de 160 candidatos a vereador. Eu acho que alguém tem que ter mentalidade boa, novas propostas, novos objetivos. E aí que eu me pergunto para os eleitores, vamos ficar repetindo pessoas que já passou, já deu a contribuição, foi boa, enviar, volta, não foi boa, troca, coloca outra pessoa para ver se vai fazer a diferença. Eu penso, então eles vão falar assim, não, ele quer ganhar a eleição, mentindo para o povo. Não, eu sou direto, realista, tem gente que já viu eu falar isso, não gosta muito das minhas ideias, porque eu sou transparente, eu falo as coisas do meu jeito e o que eu acho, que eu penso e o que eu não mudo. Tem coisas que eu acho injusto, errado, dentro da Câmara Municipal. Acho. Posso até falar aqui com franqueza, a eleição tá vindo aí, mas eu acho algumas coisas desnecessárias. Eu falo. Por exemplo, como se eu tivesse, você me entrevistando você. Você é um eleitor, você vota para um vereador, um deputado, elege vereador. Aí aqui hoje eu tenho 2 deputados Cacoal. Já falei isso, já fui criticado, fui cortado em convenções, mas vou falar aqui. Não posso perder a eleição, mas cortar não corta mais. Eu acho a diária de vereadores para falar com o deputado de Cacoal desnecessário. Eu falei isso no programa do Cabeliel e eu fui retalhado. Por político. Eu fui barrado por um vereador que eu não vou citar o nome, que está fora de concorrer às eleições, da reeleição, outros demais, me pegar assim e falar assim, você lá vai ser só um voto. Mas isso que eu falo para a comunidade que está me assistindo, um voto ele faz a diferença. Com a comunidade ele faz a diferença. Ele pode fazer efeito. Para os demais sentir assim, recuado e falar assim, se eu for para cá nós vamos se arrebentar. Então, a política ela é isso, ela é povo, é números, entendeu? Eu penso dessa forma. Nós temos 2 deputados em Cacoal, Cássio, Cirone. Tem escritório aqui em Cacoal. Acho que não precisa eu ir lá em Porto Velho, uma diária, para falar com o Cássio ou com o Cirone. Não precisa. Na época que eu fui falar isso, estava Jaqueline Cassol, deputada federal. Na época era, hoje o nosso prefeito Adailto Fura, eu era pré-candidato. E estava o Cirone Derol, na época, como deputado. Eu falei isso no programa do Cabeliel. Eu fui retalhado, eu fui perseguido e fui também, tesourado nas convenções. Não concorri à eleição passada. Por essas conversas que eu estou falando aqui hoje. Mas, igual eu falei, eu posso perder a eleição. Mas, se cortar nas convenções, não tem mais como ser. Então, é isso que eu estou falando para você, eleitor, saber em quem votar. Aí eu falei, a Jaqueline tem deputado federal. E em Brasília, falar com a Jaqueline para quê? Nós temos um gabinete dele em Cacoal. Leva o documento protocolo e dá sequência, né? E aí, hoje nós estamos em Cacau eleito. Você pode até falar, mas você falou que não ia, você foi em Porto Velho falar com o Cirona, olha. Você foi em Porto Velho falar com o deputado Cássio. Eu concordia assim. O Ministério da Saúde hoje vem lá em Porto Velho, o Ministério da Saúde, ele não vem em Cacoal, vai em Porto Velho, você montar uma comissão de 4 vereadores, 3, 5, que seja, e ir lá em Porto Velho, levar a reclamação da saúde, que vamos dizer que esteja, né, ruim no município, aí eu concordo, porque o Ministério da Saúde ele não vem em Cacoal, vai em Porto Velho. Você é uma diária para ir lá, aí eu concordo, você tem que sim. Mas para ir levar um ofício, pedir uma emenda, um parlamentar de Cacoal, se é para ir lá no gabinete do deputado, vai com recurso próprio, vai com seu carro próprio, vai com sua gasolina. Eu não vou dizer que eu não vou se for eleito, eu vou, mas se eu for, vou do meu bolso ali em Porto Velho, vou com o meu carro próprio, entendeu? Mas não aí para mim falar que eu vou lá, né, para pegar e influir a diária. Igual eu acabei de falar para você. Se for para falar com o ministro da Saúde, uma pessoa que vem e não vem a Cacoal, é inviável. Né? O deputado vai te acompanhar e falar que tem 5 vereadores de Cacoal que quer cobrar melhoria para o nosso município. Concordo. Aí, por esses motivos e outros, que eu fui falar também, cara, fundo partidário eu não tenho. Veio para um do meu partido. Se é legal, eu acho que se é legal, eu acho que é imoral. Porque se vem para um, tinha que vir para todos. Se vem para um, vem para os outros, eu não entendo a finalidade desse fundo partidário, né? Também. E eu acho assim, tanto o dinheiro de fundo partidário que eles investem em campanha que daria para fazer creche para as crianças e outras coisas bem mais para poder atender o povo que precisa. Entendi. E, Donizete, nesses mais de 40 anos de Cacoal, esse tempo todo, a gente pode entender que o senhor conhece todos os cantos do município e que o senhor entende as demandas e o que precisa ser feito? Conheço. Cacoal, eu posso falar de coração,
E quem assistir sabe que Cacoal eu conheço. Conheço Cacoal como uma palma da minha mão. Tem vezes que alguém fala pra minha esposa: Ei, vem aqui na rua tal, no bairro tal. Entro no carro e vou com ela lá. Ela fala: se fosse eu, me perdi, eu não chegava aqui. Eu fui entregador de mercado, no mercado Rodrigues, de moto, de caminhão, fui entregador, fui motorista de circular em Cacoal. Então eu penso assim, conhecer Cacoal, eu conheço não só Cacoal, eu conheço a zona rural. Zona rural eu conheço de canto a canto a zona rural de Cacoal. Trabalhei na agricultura de gradeador, de trator de gradeação, tem vários produtores aqui, que talvez vai chegar até você esse vídeo aí. Você me conhece, sabe, né? Da minha dedicação e do respeito e do carinho que eu tenho pro produtor rural. E até que eu sempre falei e falo, o produtor rural, quem pensa o produtor rural era para ser a classe mais valorizada hoje, porque tudo que nós comemos hoje vem de lá. Aí a pessoa fala, mas eu tenho meu salário, eu tenho isso, eu não preciso da agricultura. Mas você vai ver do que você não precisa da agricultura. Então eu penso, sempre foi uma bandeira que eu abracei, sou apaixonado pela agricultura. A agricultura precisa mesmo de pessoas que queiram, de fato, ajudar o produtor. Eu já passei por várias propriedades com trator de gradiação e tá do lado fazendo um serviço para um produtor e o outro chegava a falar assim, rapaz, eu precisava de plantar aqui uma rama de mandioca, um feijão, e a dificuldade da gente ter o meio de transporte para ir lá na secretaria, não conseguia até a secretaria. Aí eu sempre levo umas fichinhas de reserva. Aí se eu tenho um tempo, eu fiz e faço, né? Aí eu cheguei e falei assim, não, eu faço a ficha do senhor, pega seu documento, eu atendo o senhor aí, se der tempo eu te atendo. E fiz isso, tem produtor rural que sabe disso, e tem um grande respeito por minha pessoa, um carinho muito grande, que hoje eu tenho pessoas da zona rural que votam em mim, que gosta de mim de graça, pelo a simpatia, pelo carinho que eu tenho e também pelo a vontade de fazer o melhor para eles, ajudar no que pode, entendeu? Então eu penso nisso, por isso que eu tenho uma paixão grande de colocar um gabinete rural, de ter um acesso para ajudar o produtor rural, para ele ter uma acessibilidade mais flexível. Eu já fazia produtor rural de chegar e falar assim, os vereadores vêm cá perto do voto. Quando ele não vem, manda um cabo eleitoral. 4 anos nós não vê mais nem o cabo eleitoral dele, que veio pedir o voto, não vê nem o vereador. Às vezes eles acham que vem aqui e vão pedir para eles. Nós não queremos que eles venham para nós pedir para eles, que eles não têm condição de estar dando. Mas só de você vir na minha propriedade, você vê como está meu carreador, você vê como está a situação do produtor. Uma ponte que você vai passar, uma pinguela, ou um bueiro, você vai passar, você está vendo. Você vai, seu João, eu passei ali, rapaz, sua pinguelinha tá ruim. Aí você nem tem essa visão com o produtor. Mas não, aí acontece. Aí espera passar os 4 anos ou os 2 anos para ir lá novamente pedir o voto pro produtor. Aí fica difícil. Fica difícil. E, como você falou, por ter já, né, não só o conhecimento da cidade, mas também já serviço prestado, né, das pessoas e o conhecimento das pessoas, né, isso faz com que essa candidatura seja mais aceita pelo pessoal, né, não é aquela coisa de um aventureiro, né. Já estamos indo para o fim, Donizete. Gostaria que você deixasse aí suas considerações finais, desse o seu recado aí para o seu leitor e para aquela pessoa que ainda não decidiu o voto, que está procurando alguém para poder depositar essa confiança, pode deixar o seu recado para eles. Olá, meu amigo eleitor de Cacoal, da zona rural, dos bairros, você que me conhece, você também que não me conhece, não vou ter condições de chegar até a sua residência para entregar um panfleto meu ou dar a minha mensagem que eu gosto de dar para cada um morador de Cacoal e da zona rural, de vida a condições financeiras e também não vou ter condições de mandar nem um formiguinha, um cabo eleitorais ir até você, porque eu não tenho, tá? Tá Deus, eu e meus amigos e famílias que estão aí levando essa mensagem, que você também seja um desses também, que possa estar levando aí um WhatsApp, mandando para um amigo, para um parente, um familiar também, fortalecendo aí a nossa campanha, para que chegue até eles o nosso número, tá? Porque passei por um período, eu sou comerciante, entendeu? Eu tenho meu comércio, a minha esposa passou por uma cirurgia. Assim que começou a campanha eleitoral, eu tive que ficar, a mulher, né, operada e também ficar já sem ter tempo também de estar fazendo aquela visita de corpo a corpo. É uma manhã que eu começo a ir para a zona rural fazer algumas visitas. Então, me desculpe se eu não fui até você, porque eu não tive a condição de chegar até você, eleitor. Mas que se chegar essa mensagem, que você tem amigo, parente, vai passando, faz uma corrente aí, vamos eleger gente com vontade de fazer o melhor por vocês. Vocês só me dão aí um cheque branco por 4 anos. 4 anos, tá, gente? Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vão ter certeza do voto bem dado,
certo e acertado. Eu acredito nisso e espero que vocês vão nas urnas aí dia 6 de outubro e votem lá por 70-555 e o prefeito Adailto Fúria. Nós vamos sim ser parceiro, sim, com certeza. A Câmara, para o município desenvolver, ela não tem que ser rival do prefeito, e nem o prefeito rival da Câmara, tem que ser união, mas daquilo que seja correto, certo e justo, para fortalecer a agricultura, a saúde, a educação, geração de emprego, creche para mãe deixar a criança para trabalhar. Esse é o meu foco, o meu objetivo, é buscar melhoria e qualidade de vida para cada um cidadão de Cacoal e da zona rural. Que eu já disse, sou apaixonado pela zona rural e vocês vão ver isso no decorrer dos meus 4 anos se eu for eleito. Tá, gente? Conto com vocês, uns 70555. Vem com a gente, Cacoal, e tamo junto. Gente, esse foi o nosso amigo o Donizete da Seizinha do 3L. Podemos ver algumas características dele, a história de vida dele. E gostaria também de agradecer a você que nos assistiu até aqui. Muito obrigado. E nos vemos no próximo episódio do nosso ElejaCast. Tchau, tchau.